O sol de fim de tarde descia lentamente sobre Goiânia, capital de Goiás, pintando o céu com tons alaranjados enquanto Leonardo deixava o estúdio após uma longa sessão de gravação. Aos 61 anos, o cantor sertanejo carregava no rosto as marcas de uma vida dedicada à música, com rugas que se aprofundavam quando sorria e olhos que ainda brilhavam com a mesma paixão de quando começou sua carreira ao lado do irmão Leandro, décadas atrás. Dirigia seu carro pela Avenida Goiás quando decidiu parar em um posto de gasolina. Enquanto esperava o frentista completar o tanque, Leonardo notou uma melodia suave que se destacava entre o barulho do trânsito. Seguindo o som, caminhou até o pequeno jardim ao lado do posto, onde encontrou um menino franzino, de aproximadamente 12 anos, sentado na calçada. O garoto dedilhava um violão visivelmente danificado. O instrumento tinha rachaduras no corpo, apenas 5 cordas e o braço torto, mas nas mãos daquele menino parecia ganhar vida. "Que música é essa, rapaz?" perguntou Leonardo, aproximando-se com curiosidade. O menino, assustado com a presença repentina, quase deixou o violão cair. Seus olhos se arregalaram ao reconhecer o famoso cantor. É uma música que eu fiz, senhor", respondeu timidamente, abaixando a cabeça. "Chama Caminho de Volta." Leonardo sentou-se ao lado do garoto na calçada, ignorando completamente os olhares curiosos dos clientes do posto que começavam a reconhecê-lo. "Me chamo Leonardo. E você, Miguel?" respondeu o menino, com a voz quase sumindo. "Miguel dos Santos." "Toca de novo para mim, Miguel", pediu o cantor, genuinamente interessado. Com dedos trêmulos, Miguel começou a tocar novamente. A melodia era simples, mas carregada de emoção, uma balada sobre alguém que busca o caminho de volta para casa depois de muito tempo longe. A letra, embora ainda crua, falava sobre saudade, família e esperança de uma forma que tocou Leonardo profundamente. Quando Miguel terminou, o silêncio pairou entre eles por alguns segundos. "Onde você aprendeu a tocar assim?" perguntou Leonardo. "O meu pai me ensinou", disse Miguel, acariciando o violão danificado. "Ele tocava em bares, mas ele se foi ano passado. Esse violão era dele." Leonardo notou então as roupas gastas do menino, a mochila velha ao seu lado e o olhar de quem carregava responsabilidades demais para tão pouca idade. "Você mora por aqui perto?" Miguel hesitou antes de responder. "Mais ou menos. Eu fico por aí", disse, olhando para o chão. "Às vezes durmo na casa da minha tia, mas ela já tem muita gente para cuidar." Enquanto conversavam, Valdir, o motorista e assistente pessoal de Leonardo há mais de 20 anos, aproximou-se preocupado com a demora do patrão. "Tudo bem, Leonardo?" perguntou Valdir. "Tudo ótimo", respondeu o cantor, sem tirar os olhos do menino. "Valdir, esse aqui é o Miguel. Ele é um compositor e tanto." Miguel corou com o elogio vindo de um dos maiores nomes da música sertaneja. "Chá, Miguel, você já jantou?" perguntou Leonardo. O menino balançou a cabeça negativamente. "Então vamos comer alguma coisa e conversar mais sobre música", sugeriu Leonardo, levantando-se e estendendo a mão para o garoto. "E depois a gente dá um jeito nesse violão. O que acha?" Miguel olhou desconfiado para a mão estendida do cantor, depois para Valdir e novamente para Leonardo. Com cautela, aceitou o convite. Naquela noite, em uma simples lanchonete de bairro, onde Leonardo conseguiu um pouco de privacidade, graças à discrição do dono, Miguel comeu um x-tudo com apetite de quem não via uma refeição decente há dias, enquanto contava sua história. Após a morte do pai, a mãe havia entrado em depressão profunda e começado a beber. Miguel tentou cuidar dela por meses, mas eventualmente ela desapareceu, deixando-o aos cuidados de uma tia que já sustentava 5 filhos sozinha. "Onde você tem ido à escola?" perguntou Leonardo, preocupado. "Tentei continuar, mas é difícil", confessou Miguel. "Preciso conseguir algum dinheiro para ajudar minha tia."
Leonardo escutava atentamente, lembrando-se de sua própria infância no interior de Goiás, das dificuldades que enfrentou antes da fama, das noites em que ele e Leandro dormiram em rodoviárias durante o início da carreira. Sabe, Miguel, disse Leonardo após um momento de reflexão, aquela sua música, ela me lembrou de algo que eu e meu irmão compusemos no começo da carreira. Tem algo especial ali. O menino sorriu timidamente, enquanto Leonardo continuava. Tem um estúdio aqui perto. O que acha de amanhã a gente dar uma arrumada nesse violão e gravar essa sua música, só para ver como fica? Os olhos de Miguel se iluminaram. O senhor está falando sério? Claro que estou. E pode me chamar só de Leonardo. Naquela noite, depois de levar Miguel para a casa da tia, uma pequena residência apertada na periferia de Goiânia, e garantir que retornaria no dia seguinte, Leonardo dirigiu para casa pensativo. A melodia simples do menino não saía de sua cabeça, nem a história por trás daqueles olhos tão jovens e já tão marcados pela vida. Ao chegar em sua fazenda nos arredores da cidade, Leonardo sentou-se na varanda e ligou para seu filho, Zé Felipe. Contou sobre o encontro com Miguel e a música que o havia tocado tão profundamente. Sabe, filho, aquele menino me lembrou muito de mim e do seu tio Leandro, disse Leonardo, com a voz embargada pela emoção e pela saudade do irmão falecido em 1998. Talvez seja um sinal. Um sinal de quê, pai? Perguntou Zé Felipe, intrigado. Não sei ao certo, mas pretendo descobrir. Na manhã seguinte, Leonardo cumpriu sua promessa. Acompanhado de Valdir, buscou Miguel na casa da tia. Uma senhora de expressão cansada, que olhou com desconfiança para o carro luxuoso parado em frente à sua casa simples. Dona Maria, sou Leonardo, apresentou-se o cantor, com a simplicidade característica que o tornara querido pelo público ao longo dos anos. Eu sei quem o senhor é, respondeu a mulher, ainda desconfiada. O que quer com meu sobrinho? Seu sobrinho tem um dom, explicou Leonardo. Quero ajudá-lo a desenvolver isso. Após uma breve conversa, onde Leonardo garantiu que retornaria com Miguel no final do dia, a tia concordou, não sem antes pedir que o menino levasse uma sacola com algumas frutas da feira onde ela trabalhava. No caminho para o estúdio, Leonardo parou em uma loja de instrumentos musicais no setor sul. Miguel ficou maravilhado ao entrar naquele lugar cheio de violões, guitarras e equipamentos que ele só havia visto pela vitrine. Escolhe um, disse Leonardo, apontando para a parede repleta de violões. Miguel olhou para o cantor, incrédulo. Mas o meu violão, a gente vai consertar o seu também, explicou Leonardo. Mas enquanto isso, você precisa de um instrumento decente para estudar. Vai, escolhe um... Com as mãos trêmulas, Miguel escolheu um violão simples, mas de boa qualidade. Leonardo, porém, pediu ao vendedor um modelo profissional, ignorando os protestos tímidos do menino. Esse aqui vai durar mais, justificou o cantor, e vai soar melhor também. Ao chegarem ao estúdio, localizado em uma casa discreta em um bairro residencial, foram recebidos por Dudu, produtor musical e amigo de longa data de Leonardo. Então esse é o compositor que você me falou? Perguntou Dudu, estendendo a mão para Miguel. Esse mesmo, confirmou Leonardo. Olha, espera só até ouvir a música dele. Naquela tarde, Miguel gravou Caminho de Volta, com seu novo violão, enquanto Leonardo e Dudu observavam, ocasionalmente sugerindo pequenos ajustes. A voz do menino, ainda infantil, mas surpreendentemente afinada, ecoava pelo estúdio enquanto cantava sobre a saudade do pai e a esperança de dias melhores. Quando a gravação terminou, Leonardo sentou-se ao lado de Miguel. Posso te fazer uma proposta? Perguntou o cantor. Quero gravar essa música com você, um dueto. O que acha? Miguel não conseguiu responder imediatamente, tomado pela emoção. Mas por quê? Conseguiu finalmente perguntar. O senhor tem tantas músicas boas, porque essa música me tocou aqui, respondeu Leonardo, apontando para o peito. E porque você merece ser ouvido. Nos dias que se seguiram, Leonardo reorganizou sua agenda para dedicar tempo ao projeto.
Conversou com sua equipe de produção, com a gravadora e principalmente com a tia de Miguel, explicando suas intenções. Quero ajudar o Miguel a desenvolver seu talento, disse Leonardo a Dona Maria, sentado na pequena sala da casa dela. Com sua permissão, claro. E como seria isso? Perguntou a tia, ainda desconfiada. Para começar, ele precisa voltar à escola, explicou Leonardo. Posso ajudar com isso. Depois, quero que ele tenha aulas de música, teoria musical, aprenda a ler partituras. Não temos condições de pagar por isso, disse Dona Maria, constrangida. A senhora não vai precisar pagar nada, garantiu Leonardo. Considere um investimento no futuro dele. Eu já fui como o Miguel, sabe? Se não fossem algumas pessoas que acreditaram em mim e no Leandro lá no começo, a conversa se estendeu. E ao final, ficou acordado que Miguel voltaria à escola, teria aulas de música 3 vezes por semana e aos sábados iria ao estúdio para trabalhar na música com Leonardo. Tem mais uma coisa, disse Leonardo antes de sair. Se a senhora permitir, quero reformar essa casa. Colocar mais alguns cômodos, dar mais conforto para vocês. Dona Maria hesitou, dividida entre o orgulho e a necessidade. Isso não é caridade, Dona Maria, disse Leonardo, percebendo sua hesitação. É uma forma de retribuir pelo talento do seu sobrinho que vai me ajudar muito. 2 semanas depois, Miguel estava de volta à escola, com material novo e uniforme completo. As obras na casa da tia já haviam começado e o menino dividia seu tempo entre estudar, ter aulas de música com um professor particular contratado por Leonardo e os sábados no estúdio, onde, caminho de volta, começava a ganhar novos contornos. Você já pensou em escrever outras músicas? Perguntou Leonardo durante uma pausa na gravação, em um sábado à tarde. Tenho algumas ideias, confessou Miguel timidamente. Pois deveria desenvolvê-las, incentivou Leonardo. Você tem um dom natural para isso. Enquanto a parceria musical se desenvolvia, um vínculo mais profundo começava a se formar entre o menino e o cantor. Leonardo via em Miguel não apenas um talento musical, mas um reflexo de sua própria história de superação. E Miguel encontrava em Leonardo não apenas um ídolo, mas a figura paterna que havia perdido. A notícia de que Leonardo estava gravando com um jovem talento desconhecido logo começou a circular nos bastidores do meio musical. A gravadora, inicialmente cética, mudou de opinião quando ouviu a demo da música. Isso pode ser grande, comentou o executivo da gravadora após ouvir a gravação. Tem uma autenticidade que o público vai amar. Leonardo, no entanto, estava mais preocupado com o impacto que a exposição repentina poderia ter sobre Miguel. Vamos com calma, pediu o cantor durante uma reunião com a equipe de marketing. Ele é só um menino. Não quero que isso vire um circo. Foi acordado que o lançamento seria gradual. Primeiro, Leonardo apresentaria Miguel e a música em seu canal do YouTube, sem grande alarde. Depois, dependendo da recepção, considerariam incluir a faixa em um próximo álbum. Em uma noite de sábado, após mais um dia de gravação, Leonardo levou Miguel para jantar em sua fazenda. Lá, o menino conheceu Poliana, esposa do cantor, e passou a noite contando histórias e tocando violão na varanda, sob o céu estrelado de Goiás. Você tem uma família muito bonita, comentou Miguel, enquanto observava uma foto de Leonardo com todos os filhos. Tenho sim, concordou Leonardo, mas demorei para entender a importância disso. Passei muito tempo na estrada, longe deles. Meu pai também, disse Miguel, com um leve tremor na voz. Ele viajava muito, tocando em bares. Dizia que um dia ia conseguir gravar um CD. Leonardo observou o menino por um momento, reconhecendo a dor contida naquelas palavras. Sabe, Miguel, às vezes a vida não segue o caminho que a gente planeja, disse o cantor, colocando a mão no ombro do garoto. Mas tenho certeza de que seu pai estaria muito orgulhoso de você agora. Naquela noite, sob o céu estrelado de Goiás, Miguel compôs mais uma música. Com o novo violão nas mãos, dedilhou uma melodia que falava sobre encontros inesperados e segundas chances.
Leonardo escutou em silêncio, respeitando o momento de criação do jovem músico, enquanto planejava mentalmente os próximos passos daquela parceria que já havia se transformado em algo muito maior do que uma simples colaboração musical. O vídeo foi publicado numa quarta-feira comum, sem grande alarde. Leonardo aparecia sentado em um banquinho simples, violão no colo, ao lado de Miguel. O cenário era o alpendre de sua fazenda, com o entardecer goiano ao fundo. "Boa noite, pessoal", começou Leonardo, com sua característica simplicidade. "Hoje quero apresentar para vocês um talento que encontrei por acaso, num posto de gasolina em Goiânia. Esse é o Miguel, e juntos vamos cantar uma música que ele compôs, chamada Caminho de Volta." A câmera se aproximou do rosto de Miguel, capturando seu nervosismo e emoção. Leonardo fez um sinal com a cabeça e começou a dedilhar o violão. Miguel respirou fundo e acompanhou, suas mãos pequenas movendo-se com surpreendente habilidade pelas cordas do instrumento. A melodia suave preencheu o ambiente, e quando Miguel começou a cantar, sua voz, ainda infantil mas carregada de emoção, contrastava perfeitamente com o timbre rouco e experiente de Leonardo. A letra, agora lapidada e aprimorada após semanas de trabalho, falava sobre perda, saudade e a jornada de volta para um lugar que já não existe mais, mas que permanece vivo na memória. Na parte final da música, Leonardo deixou Miguel cantar sozinho, observando-o com evidente orgulho, como quem testemunha o nascimento de algo extraordinário. A câmera capturou esse momento, o olhar do cantor consagrado para o jovem talento, numa passagem simbólica de bastão que não passaria despercebida pelos fãs mais atentos. A equipe de marketing da gravadora havia previsto uma recepção modesta, talvez alguns milhares de visualizações nas primeiras 24 horas, o suficiente para testar a aceitação do público antes de investir mais no projeto. O que ninguém esperava era a velocidade com que o vídeo se espalharia. Em menos de 2 horas, Caminho de Volta já acumulava mais de 50.000 visualizações. Em 24 horas, ultrapassou a marca de 1 milhão. Os comentários transbordavam emoção. "Chorei do início ao fim. Essa música parece que foi feita para mim. Que menino talentoso! Leonardo, mais uma vez mostrando por que é ídolo. Perdi meu pai ano passado e essa música tocou meu coração. Obrigado, Miguel e Leonardo." Na manhã seguinte à publicação do vídeo, o telefone não parava de tocar na casa de Dona Maria. Jornalistas, produtores de TV, curiosos, todos queriam saber mais sobre o menino prodígio que havia conquistado a internet ao lado de Leonardo. Preocupado com o impacto dessa repentina exposição, Leonardo enviou Valdir para buscar Miguel e a tia, levando-os para sua fazenda, onde poderiam ter um pouco de privacidade enquanto decidiam os próximos passos. "Não imaginei que fosse acontecer tão rápido", confessou Leonardo, enquanto conversavam na varanda da fazenda. "Tá, vocês estão preparados para isso?" Dona Maria, ainda atordoada, olhava pela janela para os repórteres que já começavam a se aglomerar no portão da propriedade. "Não sei", respondeu honestamente. "Tudo isso é muito novo para a gente." "Para mim também", disse Miguel, segurando seu violão como se fosse um escudo. "Mas eu quero continuar, se o senhor deixar." Leonardo sorriu, reconhecendo no menino a mesma determinação que ele próprio tinha quando começou. "Vamos seguir-lhe então", decidiu o cantor, "mas no nosso ritmo, do nosso jeito." Nos dias que se seguiram, Leonardo ajudou a organizar a nova rotina de Miguel. Contratou um assessor de imprensa para filtrar os pedidos de entrevistas, um advogado para cuidar das questões legais relacionadas aos direitos autorais e contratos, e intensificou as aulas de música e canto para o menino. "O mais importante agora é proteger você e seu talento", explicou Leonardo a Miguel durante um intervalo das gravações. "A fama é como um cavalo selvagem. Se você não souber domar, ela te derruba." A primeira aparição pública da dupla aconteceu no programa Domingão,
um dos mais assistidos da televisão brasileira. A apresentação ao vivo de Caminho de Volta emocionou o país inteiro. A câmera capturou o momento exato em que Miguel, no final da música, tinha lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto recebia aplausos de pé da plateia. No camarim, após a apresentação, o apresentador do programa não escondia o entusiasmo. "Vocês têm noção do que acabou de acontecer ali?" perguntou, ainda emocionado. "Não me lembro da última vez que vi uma plateia reagir assim." Leonardo, experiente no meio artístico, sabia que aquele era apenas o começo. Ao retornarem para Goiânia, o cantor teve uma longa conversa com Dona Maria sobre o futuro de Miguel. "Ele tem um dom raro", explicou Leonardo, sentado na sala da casa recém-reformada, "mas precisa de estabilidade, educação e uma infância o mais normal possível." Após muita discussão, chegaram a um acordo. Miguel continuaria morando com a tia, frequentando a escola regularmente. Leonardo financiaria sua educação musical e cuidaria de sua carreira nascente, agindo como uma espécie de mentor. Uma porcentagem dos ganhos com a música seria guardada em uma conta que Miguel só poderia acessar ao completar 18 anos, garantindo seu futuro. "Não quero que ele passe pelo que eu passei", confidenciou Leonardo a Poliana numa noite em casa. Quero que ele tenha chance de ser criança, de estudar, de se preparar direito." A música Caminho de Volta foi oficialmente lançada nas plataformas digitais em uma sexta-feira, estreando diretamente no topo das paradas. Rádios de todo o país começaram a tocá-la. E a história por trás da canção, o encontro casual no posto de gasolina, o violão quebrado, a vida difícil de Miguel, alimentava ainda mais o interesse do público. Enquanto o sucesso crescia, Leonardo se esforçava para manter Miguel com os pés no chão. Levava-o pessoalmente à escola sempre que possível, garantia que ele fizesse os deveres de casa e limitava as aparições públicas a não mais que 2 por mês. "O que importa é a música, não a fama", repetia Leonardo ao menino, como um mantra. 6 meses após o lançamento do vídeo inicial, Caminho de Volta havia se tornado um fenômeno nacional. A música era tema de novela, trilha sonora de comerciais, e Leonardo e Miguel eram convidados para os principais programas de TV e rádio do país. Em uma dessas aparições, no programa Altas Horas, o apresentador pediu que Miguel contasse como havia composto a música. "Foi depois que meu pai morreu", explicou o menino, com uma maturidade surpreendente para seus 12 anos. "Eu sentia muita falta dele e comecei a pensar em como seria voltar no tempo, ter ele de volta. Mas aí percebi que mesmo sem poder voltar, eu podia seguir em frente, levando o que aprendi com ele." Leonardo, sentado ao lado do menino, enxugou discretamente uma lágrima. A resposta de Miguel havia tocado em algo profundo dentro dele. A perda do irmão Leandro, a passagem do tempo, os caminhos que a vida toma sem pedir permissão. "Sabe, Miguel", disse Leonardo, tomando o microfone, "quando te encontrei naquele posto, eu estava num momento difícil, questionando muita coisa na minha vida e na minha carreira. Sua música me ajudou tanto quanto acho que eu te ajudei." O público aplaudiu emocionado, testemunhando uma troca genuína que ia muito além da música. Na plateia desse programa estava Adriana, a mãe de Miguel, que havia desaparecido meses antes, após sua batalha com o alcoolismo. Vendo o filho na televisão, ao lado de um dos maiores ídolos da música brasileira, ela finalmente encontrou força para buscar ajuda. Na semana seguinte, entrou em contato com a irmã, pedindo perdão e expressando o desejo de se recuperar para poder voltar a fazer parte da vida do filho. A notícia pegou Miguel de surpresa. Durante um ensaio no estúdio, Leonardo percebeu que o menino estava distante, errando acordes que já dominava há meses. "O que está acontecendo, parceiro?" perguntou o cantor, preocupado. Miguel hesitou antes de responder, dedilhando distraidamente o violão. "Minha mãe apareceu", disse finalmente. "Ela quer me ver.
Leonardo deixou o próprio violão de lado e sentou-se mais perto do menino. E como você se sente com isso? Não sei, confessou Miguel. Tenho raiva dela por ter me deixado, mas ela ainda é minha mãe. Você sabe que não precisa decidir nada agora, né? Disse Leonardo, colocando a mão no ombro do garoto. Pode ir no seu tempo. O que você faria? Perguntou Miguel, olhando diretamente nos olhos de seu mentor. Leonardo pensou por um momento, ponderando cuidadosamente sua resposta. Acho que tentaria ouvir o que ela tem a dizer, respondeu finalmente, mas com cautela. As pessoas merecem segundas chances, Miguel, mas também precisam mostrar que estão realmente mudando. Nos dias seguintes, Leonardo ajudou a organizar um encontro controlado entre Miguel e sua mãe em um ambiente neutro e seguro. Adriana, visivelmente nervosa, mas sóbria, abraçou o filho chorando, pedindo perdão repetidamente. Eu falhei com você, disse ela, segurando as mãos do menino, mas estou lutando para melhorar. Você me inspira a ser melhor. Miguel, confuso e emocionado, aceitou conversar com a mãe, mas manteve uma distância protetora. Leonardo observava de longe, respeitando o momento íntimo, mas pronto para intervir se necessário. Após o encontro, enquanto voltavam para casa, Miguel permaneceu em silêncio por quase todo o trajeto. Finalmente, próximo à fazenda de Leonardo, o menino falou: Acho que tenho outra música na cabeça. Leonardo sorriu, reconhecendo o processo. A música sempre foi, para ele, uma forma de processar emoções difíceis de expressar com palavras comuns. Vamos ouvir quando você estiver pronto, disse simplesmente. A nova canção de Miguel, Segunda Chance, começou a tomar forma nas semanas seguintes. Era uma balada mais complexa, que falava sobre perdão, recomeços e a dificuldade de confiar novamente. Leonardo ajudou a polir a melodia e a letra, mas manteve a essência original intacta, reconhecendo a importância daquele processo criativo para o amadurecimento emocional do menino. Enquanto isso, caminho de volta, continuava seu trajeto de sucesso. A música foi indicada em várias categorias no Prêmio Anual da Música Brasileira, incluindo Música do Ano e Revelação. A indústria musical, inicialmente cética quanto à parceria inusitada entre o veterano e o novato, agora se rendia à autenticidade e emoção que emanavam daquela colaboração. Em uma tarde de domingo, enquanto preparavam um churrasco na fazenda, Leonardo recebeu uma ligação de seu empresário. Acabamos de ser convidados para o Rock in Rio, anunciou ele, animado. E querem vocês dois no palco principal, para encerrar a noite do sertanejo. Leonardo olhou para Miguel, que brincava com o cachorro da fazenda, ainda alheio à notícia. Ele é só uma criança, Marcelo, respondeu o cantor. Será que estamos indo rápido demais? O convite é para daqui a 3 meses, explicou o empresário. Tempo suficiente para vocês se prepararem. Além disso, Leonardo, isso é enorme, o maior festival do país. Após desligar, Leonardo chamou Miguel e contou sobre o convite. Os olhos do menino se arregalaram. O Rock in Rio? De verdade? De verdade, confirmou Leonardo. Mas só vamos se você realmente quiser e se sentir preparado. Eu quero! Exclamou Miguel, sem hesitar. Mas será que consigo? É muita gente. Vamos ensaiar bastante, prometeu Leonardo. Estarei ao seu lado o tempo todo. Naquela noite, enquanto Miguel dormia em um dos quartos de hóspedes da fazenda, Leonardo ficou acordado na varanda, pensando em como a vida havia mudado nos últimos meses. O menino do violão quebrado havia transformado não apenas sua própria vida, mas também a do cantor veterano, trazendo um novo propósito e entusiasmo para sua carreira. Tem coisas que a gente não planeja, comentou com Poliana, que se juntou a ele na varanda. Mas acabam sendo exatamente o que a gente precisava. A esposa sorriu, observando a expressão serena do marido. Uma tranquilidade que não via há muito tempo. Você sempre teve esse lado paternal muito forte, disse ela.
mesmo antes de termos nossos filhos. Talvez o Miguel tenha aparecido não só para você ajudá-lo, mas para ele te ajudar também. Leonardo assentiu, contemplando as estrelas do céu goiano, enquanto a melodia de Caminho de Volta ecoava em sua mente, agora indissociável da jornada que ele e Miguel haviam apenas começado. Os 3 meses que antecederam o Rock in Rio foram intensos. Leonardo reorganizou sua agenda, cancelando alguns compromissos para poder se dedicar aos ensaios com Miguel. O menino, por sua vez, dividia seu tempo entre a escola, as aulas de música, que agora incluíam técnica vocal e teoria musical avançada, e os preparativos para o maior show de sua vida. Respira fundo e segura aqui, orientava Marcos, o professor de canto contratado por Leonardo, indicando o diafragma enquanto Miguel tentava sustentar uma nota. Isso? Muito bem. Leonardo assistia às aulas sempre que podia, admirado com a dedicação do jovem parceiro. Em apenas alguns meses, Miguel havia evoluído mais do que muitos cantores faziam em anos de carreira. Ele tem algo raro, comentou Marcos após uma das aulas. Não é só talento natural, é a capacidade de sentir a música, de transmitir emoção genuína. A notícia da participação de Leonardo e Miguel no Rock in Rio se espalhou rapidamente, gerando enorme expectativa. A mídia acompanhava cada passo da dupla, fascinada pela história do menino que havia conquistado o coração de um dos maiores ídolos da música sertaneja brasileira. Como está se sentindo para o grande dia? Perguntou uma repórter a Miguel durante uma coletiva de imprensa organizada pela gravadora. Um pouco nervoso, confessou o menino, agora mais à vontade diante das câmeras. Mas o Leonardo me ensinou que o nervosismo é bom, significa que a gente se importa. Leonardo sorriu ao lado do garoto, orgulhoso de sua maturidade. Nos bastidores, porém, o cantor se preocupava com a pressão que o evento representava. Não quero que ele se sinta obrigado a nada, comentou com Dudu, seu produtor, enquanto observavam Miguel em uma sessão de fotos. Se em algum momento ele quiser desistir, vamos respeitar. Aquele menino não vai desistir, respondeu Dudu, conhecendo bem o jovem após meses de trabalho no estúdio. Ele tem a mesma garra que você tinha lá no começo. À medida que o grande dia se aproximava, a relação entre Miguel e sua mãe, Adriana, também evoluía lentamente. Após 3 meses em um centro de reabilitação, ela estava sóbria e participava de reuniões regulares dos Alcoólicos Anônimos. Leonardo havia ajudado a conseguir um emprego para ela em uma loja de roupas no centro de Goiânia, e Adriana visitava o filho nos fins de semana, sempre sob a supervisão discreta de Dona Maria. Ela está realmente se esforçando, comentou Miguel com Leonardo após um dos ensaios. Acho que dessa vez é diferente. As pessoas podem mudar quando realmente querem, respondeu Leonardo. Mas leva tempo. Não tenha pressa. Uma semana antes do Rock in Rio, durante um ensaio geral com a banda completa, Miguel teve um momento de crise. Após errar repetidamente um trecho da música, o menino colocou o violão de lado e, com os olhos marejados, confessou: "E se eu não conseguir? Se eu travar na frente de toda aquela gente?" Leonardo dispensou os músicos com um gesto e sentou-se ao lado do garoto. "Sabe quantas vezes eu já travei no palco?" perguntou, surpreendendo Miguel. "Mais do que consigo contar. Acontece com todo mundo." "Até com você?" perguntou o menino, incrédulo. "Especialmente comigo", confirmou Leonardo, rindo. "Uma vez, no começo da carreira, eu e o Leandro estávamos tão nervosos que começamos a cantar músicas diferentes ao mesmo tempo. Foi um desastre. O público vaiou, a gente quase desistiu de tudo." Miguel sorriu, imaginando a cena. "E o que vocês fizeram?" "Paramos, respiramos fundo, pedimos desculpas e começamos de novo", contou Leonardo. "O público aplaudiu nossa honestidade. Aprendemos que não é o erro que define a gente, mas como reagimos a ele." Nos dias finais antes do festival, a dupla intensificou os ensaios. Miguel já conseguia executar Caminho de Volta e o Segunda Chance.
com perfeição. Mas Leonardo insistia em prepará-lo para todas as possibilidades. "Já no palco, qualquer coisa pode acontecer", explicava o experiente cantor. "Microfone pode falhar, você pode esquecer a letra, alguém da plateia pode gritar algo que te desconcentra. O segredo é seguir em frente, sem perder o foco." Na véspera do Rock in Rio, Leonardo organizou um jantar especial em sua fazenda. Convidou Dona Maria, Adriana, que estava completando 100 dias de sobriedade, os músicos da banda e pessoas importantes que haviam participado da jornada de Miguel até ali. Ao final da noite, Leonardo entregou um presente ao menino, o violão quebrado de seu pai, completamente restaurado por um luthier renomado. "Para você nunca esquecer de onde veio", disse o cantor emocionado. Miguel abraçou o instrumento contra o peito, sem conseguir conter as lágrimas. "E obrigado por tudo", murmurou o menino, olhando para Leonardo. "Você mudou minha vida. Você também mudou a minha", respondeu Leonardo com sinceridade. "Me fez lembrar por que comecei a fazer música." O grande dia finalmente chegou. Um jato particular levou Leonardo, Miguel e toda a equipe para o Rio de Janeiro logo pela manhã. Ao chegar à cidade do rock, Miguel ficou impressionado com a magnitude do evento. Os vários palcos, a multidão já se formando nos portões, as equipes técnicas correndo de um lado para o outro. "É maior do que eu imaginava", comentou, agarrando-se ao estojo de seu violão como se fosse uma âncora. "Imagina como eu me senti na primeira vez", respondeu Leonardo, guiando o menino pelos bastidores. O camarim reservado para eles era espaçoso e confortável. Enquanto a maquiadora trabalhava no visual de Leonardo, Miguel praticava silenciosamente com seu violão restaurado, murmurando a letra de Caminho de Volta como um mantra. 1 hora antes de subirem ao palco, Leonardo recebeu uma visita inesperada. Eduardo Costa, Gustavo Lima e outros grandes nomes do sertanejo vieram prestar solidariedade e conhecer o jovem talento que havia conquistado o Brasil. "Então esse é o famoso Miguel", disse Gustavo Lima, estendendo a mão para o menino. "Meu filho não para de cantar sua música." Miguel, tímido diante de tantos ídolos, mal conseguia responder. Leonardo percebeu o nervosismo do parceiro e sugeriu que todos dessem espaço para eles se concentrarem nos minutos finais antes do show. Às 23h em ponto, o apresentador do festival anunciou: "E agora, para encerrar esta noite mágica, com vocês, Leonardo e Miguel." Um rugido ensurdecedor tomou conta do palco mundo quando Leonardo subiu, seguido por Miguel. O menino, por um instante, paralisou ao ver a multidão que se estendia até onde a vista podia alcançar. Mais de 100.000 pessoas, muitas delas segurando cartazes com mensagens de apoio a ele. Leonardo percebeu a hesitação e se aproximou, colocando a mão no ombro do garoto. "Respira fundo", sussurrou ao microfone, alto o suficiente apenas para Miguel ouvir. "Somos só nós dois tocando, como naquele primeiro dia no posto." Miguel assentiu, respirou fundo e caminhou até o centro do palco, onde um banquinho e um microfone o aguardavam. Leonardo sentou-se ao seu lado, exatamente como no vídeo que havia iniciado tudo. "Boa noite, Rio de Janeiro", saudou Leonardo, recebendo outra ovação. "Estamos muito felizes de estar aqui. Hoje quero agradecer a vocês por terem abraçado essa parceria tão especial para mim. Há cerca de 9 meses, eu encontrei esse garoto tocando um violão quebrado num posto de gasolina em Goiânia. A música dele me tocou de um jeito que eu não sentia há muito tempo. Hoje, quero que vocês sintam o que eu senti." Leonardo fez um sinal para Miguel, que começou a dedilhar as primeiras notas de Caminho de Volta em seu violão restaurado. O público imediatamente reconheceu a melodia e aplaudiu. Quando Miguel começou a cantar, sua voz, amplificada pelos poderosos sistemas de som do festival, soou clara e emocionante, preenchendo todo o espaço. Leonardo entrou no segundo verso, sua voz rouca complementando perfeitamente o timbre mais agudo do menino.
No refrão, para surpresa de Miguel, milhares de vozes se juntaram a eles, cantando cada palavra da letra que ele havia composto em seu momento de maior dor. Ao final da música, enquanto os últimos acordes ainda reverberavam pelo palco, o público aplaudiu de pé. Miguel, visivelmente emocionado, abraçou seu violão e agradeceu com um gesto tímido. Leonardo, orgulhoso, deu um passo atrás, deixando que o jovem parceiro recebesse o reconhecimento que merecia. Agora, anunciou Leonardo ao microfone, vamos apresentar para vocês, pela primeira vez ao vivo, a nova composição do Miguel, Segunda Chance. Miguel começou a tocar a nova música, mais madura e complexa que a primeira. A letra, que falava sobre perdão e recomeços, refletia sua própria jornada de reconciliação com a mãe. No meio da canção, Leonardo fez um sinal discreto e Adriana foi conduzida ao palco por um dos produtores. Miguel, surpreso, quase perdeu o ritmo, mas conseguiu se recuperar e terminar a música olhando diretamente para a mãe, que chorava na lateral do palco. Ao final da apresentação, Leonardo chamou Adriana para o centro, promovendo um abraço emocionante entre mãe e filho, que foi transmitido nos telões do festival e emocionou o público. Era a materialização perfeita da mensagem de Segunda Chance 1. O show terminou com Leonardo e Miguel tocando Pense em Mim, sucesso da época da dupla com Leandro, em um arranjo especial que incluía trechos de Caminho de Volta, simbolizando a conexão entre passado e futuro, entre gerações de artistas unidos pela música. Ao deixarem o palco, sob aplausos ensurdecedores, Miguel estava exausto, mas radiante. Nos bastidores, foi recebido com abraços da tia, dos músicos e da equipe técnica. "Você conseguiu, menino", disse Dona Maria, abraçando o sobrinho com força. Seu pai estaria tão orgulhoso. A repercussão do show foi imediata. Nas redes sociais, milhões de publicações comentavam a apresentação, destacando a emoção genuína, a qualidade musical e, principalmente, a história por trás daquela parceria improvável que havia conquistado o Brasil. O Miguel e Leonardo fazem apresentação histórica no Rock in Rio. Estampou o principal jornal do país na manhã seguinte. A nova geração da música sertaneja tem nome e sobrenome, declarou outro veículo. 2 semanas após o festival, Leonardo convidou Miguel e sua família para um almoço em sua fazenda. Lá, apresentou ao menino uma proposta que havia amadurecido nos últimos meses. "Quero criar um instituto", explicou Leonardo, enquanto caminhavam pela propriedade. "Um lugar onde crianças talentosas como você, mas sem oportunidades, possam aprender música, desenvolver seu potencial." Miguel ouviu atentamente, intrigado. "E quero que você seja o rosto desse projeto", continuou Leonardo. "Sua história pode inspirar muitos outros meninos e meninas a acreditarem que é possível realizar sonhos, não importa de onde venham." "Eu posso mesmo ajudar com isso?" perguntou Miguel, surpreso com a responsabilidade. "Ninguém melhor que você", garantiu Leonardo. "Aliás, já tenho até um nome, Instituto Caminho de Volta." Nos meses seguintes, enquanto Segunda Chance começava sua própria jornada de sucesso nas paradas, Leonardo e Miguel dedicaram-se a estruturar o Instituto. Compraram um terreno na periferia de Goiânia, não muito longe de onde haviam se conhecido, e iniciaram a construção de um complexo que incluiria salas de aula, estúdio de gravação e um pequeno auditório. Assim, queremos capacitar jovens não só para a música, mas para a vida, explicava Leonardo em entrevistas sobre o projeto. Oferecer instrumentos, aulas, mas também educação complementar, apoio psicológico, tudo o que for necessário para desenvolver não apenas artistas, mas cidadãos completos. O Instituto Caminho de Volta foi inaugurado exatamente 1 ano após o encontro no posto de gasolina. Na cerimônia, Miguel, agora com 13 anos e visivelmente mais maduro, tocou seu violão restaurado para uma plateia que incluía autoridades, artistas e
principalmente as primeiras 50 crianças selecionadas para o programa. Quando o Leonardo me encontrou, eu não tinha muita esperança no futuro, disse Miguel em seu discurso de inauguração, com uma desenvoltura que surpreendeu até mesmo seu mentor. Meu violão estava quebrado, assim como muita coisa na minha vida. Mas alguém acreditou em mim, e isso mudou tudo. Espero que cada um de vocês encontre alguém que acredite no seu talento como o Leonardo acreditou no meu. Leonardo, observando o jovem parceiro com lágrimas nos olhos, sabia que havia feito mais do que descobrir um talento musical ou lançar um sucesso. Havia transformado uma vida e, no processo, redescoberto o verdadeiro propósito de sua própria jornada na música. Sabe o que mais me orgulha em tudo isso? Comentou Leonardo com Poliana, enquanto observavam Miguel interagindo com as crianças do instituto após a cerimônia. O quê? Perguntou ela, apoiando a cabeça no ombro do marido. Ver que ele não perdeu a humildade, a essência, respondeu Leonardo. Na fama muda muita gente, mas ele continua sendo aquele menino do posto, com o coração aberto e a música transbordando. Naquela noite, após as festividades da inauguração, Leonardo e Miguel sentaram-se na varanda da fazenda, como haviam feito tantas vezes no último ano. Com seus violões no colo, dedilhavam acordes aleatórios, trocando ideias para novas canções. Estava pensando, disse Miguel, olhando para o céu estrelado. Talvez a gente pudesse escrever algo sobre encontros que mudam nossas vidas, tipo, como coisas pequenas podem virar coisas grandes. Leonardo sorriu, captando imediatamente a ideia. Como um menino com um violão quebrado em um posto de gasolina? Miguel riu, concordando. É algo assim. Sob o céu de Goiás, os dois começaram a trabalhar na nova canção, que falava sobre coincidências que não são coincidências, encontros que parecem acaso, mas carregam propósito, e como a música tem o poder de conectar pessoas, gerações e histórias. A melodia nascia ali, entre risadas e memórias compartilhadas, simples e profunda como todas as grandes canções. Na manhã seguinte, enquanto Miguel dormia no quarto de hóspedes, Leonardo sentou-se em seu estúdio caseiro e escreveu em um caderno o título da nova canção, O Menino do Violão Quebrado. Abaixo, acrescentou uma dedicatória, para Miguel, que me ensinou que sempre há um caminho de volta para o que realmente importa. Fechando o caderno, o cantor contemplou o nascer do sol pela janela, grato pelo encontro inesperado que havia devolvido à sua carreira algo que ele nem sabia que havia perdido. O puro e simples amor pela música, capaz de transformar vidas, de criar pontes entre gerações, de curar feridas antigas e abrir caminhos para futuros inesperados. Lá fora, em milhares de rádios por todo o Brasil, Caminho de Volta tocava mais uma vez, levando sua mensagem de esperança e recomeço, enquanto a história real por trás da canção continuava a se desenvolver, nota por nota, dia após dia, muito além dos palcos e dos holofotes, no território sagrado e íntimo, onde a música realmente acontece, no coração das pessoas.